Olá pessoal, aqui no canal Nerd Xereta vamos falar sobre alguns fatos curiosos do filme John Wick. Se você é fã desse filme de ação, vai adorar conhecer essas curiosidades. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns fatos curiosos do filme John Wick 1. Se você é fã desse filme de ação, vai adorar conhecer essas curiosidades. Keanu Reeves treinou por meses para interpretar John Wick. Passou por um treinamento intensivo de artes marciais, tiro e condicionamento físico para se preparar para o papel. Ele treinou com o ex-fuzileiro naval e especialista em táticas de armas de fogo, Taran Butler, e com o renomado coreógrafo de artes marciais, Chad Stahelski, que também dirigiu o filme. O cachorro de John Wick é uma raça rara. O cachorro que é morto no início do filme e é o motivo pelo qual John Wick decide se vingar, é um Beagle Harrier, uma raça rara de cães de caça. O Hotel Continental, onde John Wick se hospeda, é um hotel real em Nova York chamado The Beekman. O hotel foi usado para filmar cenas externas e internas, mas as cenas da suíte presidencial foram filmadas em outro lugar. O nome do cachorro de John Wick é Daisy, como revelado em uma cena do filme. Daisy foi escolhido como nome do cachorro porque Keanu Reeves é um grande fã de flores. Os assassinos que fazem parte da sociedade secreta que John Wick pertence, usam um alfabeto próprio, que é uma mistura de vários idiomas, incluindo o cirílico, o japonês e o chinês. Esse alfabeto é usado para tatuagens e outras marcas corporais que identificam os membros da sociedade. A escolha de Keanu Reeves como protagonista foi uma decisão acertada. Originalmente, o diretor Chad Stahelski havia planejado oferecer o papel de John Wick para um ator mais jovem, mas depois de uma reunião com Keanu Reeves, ele mudou de ideia. Reeves impressionou o diretor com seu conhecimento em artes marciais e sua paixão pelo projeto, então ele foi escalado para o papel principal. Chad Stahelski, o diretor de John Wick, e Keanu Reeves já haviam trabalhado juntos antes como dublês em vários filmes de ação, incluindo a trilogia de Matrix. Stahelski foi o dublê de Reeves em Matrix, e depois de trabalhar juntos por tanto tempo, eles construíram uma amizade e uma conexão profissional que se estendeu para John Wick. John Wick é cheio de referências à cultura pop, desde as escolhas musicais até as cenas de luta. Uma das cenas mais memoráveis do filme é quando John Wick luta com um assassino chamado Kirill em uma discoteca. A música que toca durante a luta é Killing Strangers da banda Marilyn Manson, que foi escolhida pelo diretor para enfatizar o tema da violência em massa. O roteiro original de John Wick foi escrito por Derek Kolstad em 2012 e apresentava um protagonista mais velho e aposentado. No entanto, o diretor e os produtores decidiram fazer algumas alterações no roteiro para tornar o personagem principal mais jovem e mais adaptável para Keanu Reeves. O resultado final foi um sucesso de bilheteria e crítica. A equipe de produção criou uma linguagem corporal para os personagens do filme, especialmente para os assassinos da organização criminosa Continental. Eles foram treinados para se moverem de uma maneira específica que transmitisse uma sensação de confiança e habilidade. O título do filme, John Wick, foi originalmente uma referência ao personagem principal, mas acabou sendo escolhido como o título do filme. O sobrenome Wick vem de um amigo do roteirista Derek Kolstad. Muitas das cenas de luta foram coreografadas com a ajuda do ator e lutador profissional Daniel Bernard. Ele também interpretou um dos assassinos no filme. O carro de John Wick, um Mustang Boss 429 de 1969, foi escolhido especificamente para o personagem porque Keanu Reeves é um grande fã de carros. O carro foi modificado para as cenas de ação e foi destruído várias vezes durante as filmagens. O sucesso de John Wick gerou duas sequências, John Wick, Capítulo 2 e John Wick, Capítulo 3, Parabellum, ambas dirigidas por Chad Stahelski. As sequências continuam a explorar o universo da sociedade secreta de assassinos e as habilidades letais de John Wick, e Keanu Reeves continua a impressionar com sua performance física e emocionalmente intensa. John Wick 2.
Entretanto, o nome Keanu Reeves é uma das palavras mais buscadas relacionadas a John Wick 2. Isso porque, além de ser o protagonista do filme, ele também participou ativamente da preparação das cenas de ação. Keanu Reeves é conhecido por suas habilidades em artes marciais e treinou por meses antes de começar as gravações. Outra palavra muito buscada relacionada ao filme é Continental. Esse é o nome do hotel em que John Wick se hospeda e que também serve como um santuário para assassinos profissionais. O hotel tem suas próprias regras e código de ética, que todos os hóspedes devem seguir. Se você já assistiu o filme, deve ter percebido que há muitas cenas de luta envolvendo facas. Isso porque, durante a preparação para as cenas de ação, o diretor do filme, Chad Stahelski, descobriu que Keanu Reeves era muito bom em manusear facas. Então, ele decidiu incorporar essa habilidade no filme. Lawrence Fishburne é outra palavra muito buscada em relação ao filme. Isso porque Fishburne e Keanu Reeves já trabalharam juntos em Matrix. Em John Wick 2, eles se reuniram novamente. Fishburne interpreta o Rei dos Mendigos e oferece ajuda a John Wick quando ele está em apuros. Ruby Rose é uma das palavras mais buscadas em relação ao elenco do filme. A atriz australiana interpreta Ares, uma assassina profissional que trabalha para Santino De Antonio, o antagonista do filme. Ruby Rose se destacou nas cenas de luta e ganhou muitos fãs por sua performance. Common é outro ator que ganhou destaque em John Wick 2. Ele interpreta Cassian, um guarda-costas leal de Gianna De Antonio, que acaba se tornando um rival de John Wick. Common é um rapper conhecido nos Estados Unidos e também já participou de outros filmes, como o Esquadrão Suicida. John Wick, Capítulo 2 é o nome completo do filme e, como o nome sugere, é a segunda parte de uma franquia. A primeira parte, John Wick, De Volta ao Jogo, foi lançada em 2014 e fez muito sucesso, levando os produtores a investirem em uma continuação. O filme foi filmado em vários locais diferentes, incluindo Nova York, Roma e Montreal. A cena de abertura, que se passa em um estacionamento, foi filmada em Montreal, enquanto a cena final, que ocorre em um museu, foi filmada em Nova York. Common e Lawrence Fishburne não foram os únicos membros do elenco que já trabalharam com Keanu Reeves em outros filmes. Ian M.C. Shane, que interpreta o gerente do Hotel Continental, já trabalhou com Keanu em Deixe-me Entrar, 2010. John Wick 2 foi dirigido por Chad Stahelski, que também dirigiu o primeiro filme. Antes de se tornar diretor, Stahelski era um dublê de ação e já trabalhou em filmes como Matrix e Velozes e Furiosos. John Wick 3. A primeira curiosidade é sobre a cena em que John Wick mata um homem usando um livro. Sabia que o livro usado na cena é um livro real? Sim, o livro chama-se Meditações e foi escrito por Marco Aurélio, um imperador romano. O livro é conhecido por suas reflexões filosóficas e John Wick usa uma cópia do livro como arma para derrotar um inimigo. Outra curiosidade interessante sobre John Wick 3 é que o ator Keanu Reeves treinou durante meses para aprender artes marciais específicas para o filme. Keanu se dedicou a treinar jiu-jitsu brasileiro, judô, karatê e wushu. Além disso, o ator também aprendeu a usar armas de fogo de forma mais precisa e eficaz. Uma das cenas mais icônicas do filme é quando John Wick usa um cavalo como arma para lutar contra seus inimigos. Essa cena foi inspirada em um evento real chamado Jousting, que é um torneio de cavaleiros que existe desde a Idade Média. A ideia da cena foi trazer um elemento medieval para a ação moderna do filme. Outro fato interessante é que o nome John Wick foi inspirado no nome de um assassino da vida real. O assassino em questão se chamava John Wick e foi contratado para assassinar o diretor de um estúdio de cinema nos anos 90. O plano não deu certo, mas os produtores do filme gostaram do nome e decidiram usá-lo para o personagem principal. Por fim, uma curiosidade sobre a produção do filme: para a cena em que um grupo de cães ataca John Wick, foram usados cães treinados especialmente para o filme. Esses cães foram treinados para atacar apenas quando ouviam um comando específico do treinador.
Além disso, a cena foi filmada com muito cuidado para garantir a segurança dos animais. Mais uma curiosidade interessante que não podemos esquecer de mencionar é sobre a cena do combate no espelho. Essa cena foi inspirada em um filme de Bruce Lee chamado Jogo da Morte, em que o personagem de Bruce Lee luta contra um oponente em um quarto cheio de espelhos. O diretor de John Wick 3, Chad Stahelski, é um grande fã de Bruce Lee e quis prestar homenagem ao lendário artista marcial em uma das cenas do filme. Outro detalhe interessante sobre a produção do filme é que muitas das cenas de ação foram filmadas em Nova York, em locais icônicos como a Biblioteca Pública de Nova York e o Grand Central Terminal. Para conseguir permissão para filmar nessas locações, a equipe de produção precisou seguir um rigoroso conjunto de regras e regulamentações impostas pela cidade. E por falar em cenas de ação, você sabia que a equipe de dublês de John Wick 3 quebrou um recorde mundial durante as filmagens? Em uma cena de luta, a equipe conseguiu realizar a maior queda livre já registrada em um filme, com um dublê caindo de uma altura de 30 metros. O recorde foi registrado no Guinness Book. Por fim, uma curiosidade divertida é que a atriz Halle Berry, que interpreta a personagem Sofia no filme, treinou com seus próprios cachorros para as cenas em que ela luta ao lado dos cães de John Wick. Halle Berry é uma grande defensora dos direitos dos animais, e por isso, quis se certificar de que seus cachorros estivessem confortáveis e seguros durante as filmagens. Esses são mais alguns fatos curiosos sobre o filme John Wick. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista, pois é um filme de ação emocionante e cheio de surpresas. E se você já assistiu, deixe nos comentários qual é a sua cena favorita do filme.